Em 2012, nos Jogos Olímpicos de Londres, a bandeira Visa promoveu uma propaganda que circulou às TVs do mundo inteiro. Morgan Freeman narrava a trajetória de Michael Phelps. O que seria um centésimo de segundo para um recordista olímpico? O que seria um centésimo de segundo para uma pessoa comum? Para um recordista olímpico, poderia definir o seu recorde, a definição da sua medalha de ouro, prata, bronze ou até uma desclassificação. Pois bem, o que essa propaganda tem a ver com o episódio? Eu digo, você imagina um advogado ou uma advogada ficar 30 dias suspenso das suas atividades profissionais por um descuido na sua procuração ou no seu contrato de honorários. É exatamente sobre isso que nós vamos falar. Nós contamos com a presença ilustre da especialista em Código de Ética e Disciplina da OAB, a doutora Luciana Caiano, que nos contou como ela conseguiu reverter um caso que já tinha transitado em julgado. Obrigado até aqui. Os bastidores do Fala Jus vai começar. Doutora, tem um caso interessante que aconteceu aqui, que um advogado ele quase foi suspenso por um abandono de causa. Mais ou menos isso, né? Como é que começou essa história? Como é que chegou? Porque é um negócio importante que as pessoas não imaginam que uma situação dessa pode levar a uma suspensão, né? Uma falta grave e tudo, né, doutora? Sim. Na Como é que verdade, chegou ele até aqui? chegou a ser suspenso. Chegou a ser suspenso. Quando ele foi suspenso, ele me procurou. Sim. E aí ele me procurou para ver o que dava para fazer. E quando ele foi suspenso, é porque já tinha transitado em julgado, já estava cumprindo a pena. Sim. Então, a única forma que a gente poderia reverter isso seria com o pedido de revisão. Então, nós fizemos o pedido de revisão e aí conseguir a liminar para poder suspender a suspensão. Sim. Seria suspender a pena, Sim. né? Enquanto se tramitava o pedido de revisão, porque não é automático. O pedido de revisão ele não suspende automaticamente, então eu consegui eliminar. Com a liminar, ele suspendeu a pena e foi até o trânsito em julgado, que transformou agora, recentemente, em jurisprudência do Conselho Federal. Certo. E indo lá do começo, como é que foi que ele entrou em contato com você? Qual que foi, como que você ficou sabendo do caso dele? Indicaram, né? Me indicaram para ele, falaram que eu poderia estar resolvendo, e aí ele me ligou foi até meu escritório e me contratou. Inicialmente começou como isso? Foi uma questão dele, no processo até diz que tem uma prova falsa, né? Na verdade, o que acontece? Ele foi contratado para ele atuar apenas na delegacia. Certo. Então, ele só acompanhou na delegacia, não tinha nem procuração, porque ele só acompanhou ali direto na delegacia. Então, ele acompanhou, recebeu para isso, tudo certinho. O processo gerou, né, o inquérito gerou um processo criminal, e aí ele foi intimado para apresentar defesa prévia. Só que ele não foi contratado pelo cliente para isso. Ele foi contratado unicamente para ir até a delegacia. Ver o que tinha acontecido. E foi na época da pandemia. Então, na época, não estava tendo aquele contato, ele não conseguiu contato com esse cliente que ele acompanhou. Na verdade, não foi nem com o cliente, porque o cliente estava preso. Sim. Ele não conseguiu com a mãe do cliente, que foi quem tinha contratado ele inicialmente. E ele não conseguiu o contato para poder fazer a defesa dele. E aí ele só veio falando, né, que não tinha procuração e tudo mais. Mas ele acabou sendo suspenso pelo abandono de causa, porque ele não apresentou a defesa prévia. Porque não apresentou. Aí foi quando nós entramos com o pedido de revisão, e aí consegui provar que não tinha nos autos a procuração. Então nós conseguimos provar que ele não tinha nenhum contrato, não foi contratado para a defesa, para o acompanhamento processual e apenas para o ato na delegacia. Sim. Né? Nós pegamos depois passou a pandemia, já foi em 2020, 2022. Quando ele estava na delegacia, ele chegou a ter um documento de procuração lá? Chegou a fazer? Ele fez na hora para o ato. Na hora para o ato, tá. E aí... Ficou especificado que era só para o ato? Não, ele só juntou ali no inquérito. Porque isso é uma questão também que tem que tomar cuidado, né, doutora? Sim, com certeza. Eu sempre falo para os meus clientes e até para os meus mentorados, para os meus alunos, para sempre colocar na procuração, principalmente criminal, para colocar específico para aquele ato ou até a sentença, né? Porque às vezes
tem o recurso e aí eles não entram porque foi contratado apenas para sentença. Sim. E também vem depois o problema. Exatamente. Então teve aquela procuração inicial, né? Aí Sim, o processo... mas apenas para o ato, né? Legal. Só que ela não estava específica. Sim. E o processo virou um processo criminal, foi instaurado o processo. E aí, quando passou a pandemia, que ele me procurou, final de 2021, início de 2022, ele conseguiu contato com a mãe do cliente. Sim. E aí ela se dispôs a ir no cartório, fazer uma declaração de que ela não o contratou para o acompanhamento processual, que quem foi contratado para o acompanhamento processual foi outro advogado. E que depois, né, atuou no processo. E que ela contratou apenas para o ato na delegacia. Certo. E aí, com esse documento, que nós conseguimos só depois do trânsito em julgado, nós fizemos o pedido de revisão. Exatamente. Mas quem que procurou a ordem para processar fazer a genética? representação? Isso. O próprio judiciário expediu o ofício para a OAB. O próprio judiciário. O próprio judiciário. O juiz do processo criminal, ele mandou o ofício para a OAB. Entendi. Na verdade, qual que é o costume? Eles intimam 2 vezes para poder apresentar. Se não apresentou, eles enviam o ofício. Só que é um grande problema que a gente vê, porque às vezes o advogado ele não apresenta, mas não dá o abandono, porque lá na frente ele continua o processo. Sim. O abandono ele tem que ser definitivo. Sim. Ele tem que ter o ânimo de abandonar. Sim. Quando não se tem o ânimo de abandonar, você não pode falar que é um abandono de causa. Quando depois o advogado, por algum motivo, na pandemia eu tive um processo em que o advogado estava internado, que ele pegou Covid, ele estava internado, não tinha como ele dar seguimento, né? Sim. E ele acabou também respondendo o processo, aí ele veio mostrando que ele estava internado, que não teve abandono, não teve o ânimo de abandonar. Sim. Né? Mas aí ele correu esse risco também. Entendi. E doutora, assim, lá da delegacia, até correu o processo, tudo. Quando foi, o advogado que estava no caso, ele não se manifestou nesse momento, ele não teve acesso a essa questão que o judiciário levantou do abandono, para ele se manifestar também? Ele chegou a manifestar, só que ele não tinha um documento que provava que ele não foi contratado para o acompanhamento processual. Ah, sim. Ele não tinha esse documento. Ele não fez um contrato formal escrito que era apenas para aquele ato. E esse ponto é tão importante, doutora, que mesmo aqui nesse bate-papo, na palestra que eu acompanhei, inclusive magnífica, é uma questão que passa despercebido mesmo, né? Essa questão de pontuar ato por ato para não correr esse risco, né? Geralmente, principalmente os advogados criminais, quando eles vão lá só para acompanhar o ato na delegacia, a prisão, no caso, foi a prisão em flagrante, né? Para ele acompanhar só a prisão em flagrante, eles não costumam ter esse cuidado de fazer um contrato. Sim. Eles fazem depois, quando vão pegar o acompanhamento do processo. Mas só para o acompanhamento na prisão em flagrante, eles vão ali, fazem a procuração quando fazem, porque geralmente só dele estar ali acompanhado do cliente, a procuração já é tácita. Sim. Então, muitas vezes eles nem chegam a fazer essa procuração. E aí não tem um documento que comprova que ele está sendo contratado só para o ato. E aí é o grande problema. Quando você faz um contrato, quando você faz uma procuração específica, não dá chance para esse tipo de argumento. Porque parece que não, mas é uma situação que vem ter uma dor de cabeça aí no decorrer, né? Exatamente. Que quase correu o risco de acontecer algo bem, bem pior, né? Na verdade, a pena dele foi em suspensão. Você imagina aí um advogado 30 dias sem poder atuar. Né? Que foi a pena mínima de suspensão, são 30 dias. É de 30 dias a 12 meses. Então, ele fica 30 dias, que seria a pena mínima, sem poder atuar, sem trabalho nenhum, como que ficam os outros clientes? Exatamente. Isso é muito importante. Bom, doutora, e aí aconteceu o que aconteceu, ele chegou até você e tal, chegou a ser suspenso, e aí essa parte interessante, como é que conseguiu processualmente, não podemos nem dizer uma manobra, mas foi uma estratégia, né, para poder
mudar de um recurso para revisão, né? Foi mais ou menos, que virou até uma jurisprudência, né? Na verdade, não é um recurso. Sim. O pedido de revisão ele é um outro processo. Sim. Como ele já havia transitado em julgado, o processo originário, não tinha mais o que fazer naquele processo. Não tinha mais recurso para fazer. Tá, desculpa interromper. O judiciário mandou o ofício, a representação para a ética, né? Sim. Ele chegou a apresentar defesa? Ele apresentou defesa. Sozinho? Sozinho. Ele fez tudo sozinho. Aí ele fez o recurso, mas ele acabou sendo condenado. Inclusive, cabe aqui salientar, é um ponto que a doutora falou importante na palestra, que, se possível, contratar um advogado é interessante, Sim. né? Porque defender em causa própria, às vezes tem uns detalhes que passam, né? Com certeza. Assim, eu costumo dizer para não fazer em causa própria por vários motivos. Um deles que a gente não tem aquela imparcialidade necessária para o processo. A gente precisa ter uma imparcialidade, a gente não pode agir com sangue quente, né? Segundo, é necessário que seja alguém que tenha uma especialidade, que conheça como funciona o processo ético. Porque o processo ético ele não tem nada a ver com o processo civil, ele não tem nada a ver com o processo penal, ele não tem nada a ver com o processo trabalhista. Assim como o trabalhista não tem nada a ver com o penal não tem nada a ver com o civil, o ético não é diferente. Exatamente. Então ele tem as suas características que não tem nos outros. Então é importante que você contrate, que você tenha ali a assessoria de alguém que seja especialista, que entenda de processo ético. Show de bola. Eu costumo até falar, abrindo parênteses aqui, eu faço uma comparação, que é como um médico, né? Um médico que ele é cardiologista, mas ele é médico. Exatamente. E aí ele tem um problema no joelho. E ele resolve, não, vou operar o meu joelho aqui sozinho, vou abrir o joelho e vou operar. A chance disso daí não ter muito sucesso é muito grande. Com certeza. A chance de dar errado mesmo, né? Com certeza. É muito grande. E no processo ético, para um advogado que a última vez que ele viu o código de ética, um estatuto, muitas vezes foi na faculdade, foi no exame de ordem. Foi bem no exame. Raramente é que um advogado vai abrir um estatuto para poder ver o que mudou, um código de ética, atualizar. Então, é complicado. A chance de dar errado é muito grande. Entendi. Então, ele se defendeu sozinho, até chegar o momento do recurso, né? Sim. Aí transitou em julgado. Certo. E quando transitou em julgado, que ele foi me procurar. Sim. E aí o grande problema também, porque às vezes, no caso dele, a gente ainda tinha um documento novo que dava pra gente entrar com um pedido de revisão. Mas nem sempre dá para entrar com um pedido de revisão. Sim. E aí o advogado ele espera, quando transita em julgado para procurar ajuda de um profissional naquela área, de uma ajuda especializada, às vezes é tarde. Exatamente. Tem um jargão no direito que a gente fala, o direito não socorre aqueles que dormem. Exatamente. E no processo ético não é diferente. Exatamente. E é o que a doutora falou, foram 30 dias, né? 30 dias de suspensão. Fora o sufoco. E aí no momento, o recurso teve uma questão muito peculiar, né? Que foi a diferença da prova, né, doutora? Como é que foi mais ou menos isso? Como era uma prova nova, que comprovava todo o processo que contrariava completamente o entendimento, a decisão que havia transitado em julgado, né, a gente pôde entrar com o pedido de revisão. Sim. Porque o pedido de revisão, ele só cabe em erro de julgamento. Sim. Ou quando ele é baseado em falsa prova. Falsa prova. No caso, ele foi baseado numa procuração que era genérica. Sim. Então, tem a procuração e eles condenaram. Então, seria uma falsa prova no entendimento, houve ali um erro de julgamento. Como a gente tinha uma outra prova para poder contrapor, Sim. Né, para provar o que ele já estava falando no processo, cabia o pedido de revisão. Mas nem sempre cabe. Exatamente. E tem um negócio que é interessante, que é o seguinte, doutor, como é que é, doutora que está nessa área, como é que é você ser julgado pelos seus pares? Porque entende-se, né, que esse caminho todo, pelo fato de ter ali advogados mexendo, que vai ser mais fácil o entendimento. Costuma ser assim? Não costuma. Não. Inclusive,
Tem muitos casos que chegam para mim de advogados que eles esperam ser condenados no Tribunal de Ética, aí na hora do recurso eles me procuram. E aí eu vou olhar o processo, eles não fizeram nenhuma defesa, não fizeram nada no processo, não juntaram documento nenhum, não fizeram nenhuma. E aí a grande maioria, quando eu questiono, eu falo, mas você foi lá, tirou cópia desde o início, por que você não fez, né? A grande maioria fala para mim, fala, porque tá bem claro que não tem sentido nenhum. Quem vai julgar é a OAB, são advogados, eles sabem que não tem sentido. Eu pensei que a OAB não fosse contra, que não tá muito óbvio, não precisa juntar documento nenhum. E não é bem assim. Exatamente. Né? Você precisa fazer a sua defesa, juntar os documentos que você tem. E por mais que seja num tom até de brincadeira que é importante, mas a questão que os próprios pares lá nesse momento, eles têm que ser extremamente técnicos mesmo, né? Para não correr nenhum risco, né? Porque é engraçado, quem tem a certeza da inocência ou da culpa é quem tá no ato mesmo, né? É o advogado, é a advogada, é a assistência lá que tá ajudando, mas quem tá lá julgando não pode fazer essa distinção, né? Sim. Pode, não ocorreu, mas poderia ocorrer mesmo, né? De um abandono e o réu, no caso lá do início, lá que a gente falou lá do processo, sofrer tudo que sofreu por uma atuação errada de um advogado, que a ética precisa ser enfática mesmo, né? Pegar nesse ponto, porque movimenta a classe toda, né? Sim, quando um advogado erra, é muito engraçado esse ponto, até aproveito para falar que uma boa atuação de um advogado, ele ajuda para toda a classe, né? Agora, quando existe muitas dúvidas assim que muitos clientes têm com advogados, você fala assim, em algum momento ele já foi vítima de algum advogado que não teve cautela com ele, né? Que a questão não é nem de... que a gente sabe que existe questões absurdas mesmo, né? E o cliente está no momento mesmo que ele está com dificuldade de entender, de conectar a realidade, tem toda a emoção envolvida, mas às vezes ele pega um profissional que não atende ele bem, isso dificulta o trabalho de tantos outros advogados que quer fazer um trabalho sério, mas antes de começar o trabalho sério precisa macular aquela situação para provar, fala assim, olha, o que aconteceu lá não acontece com todo mundo, aqui você vai estar segura, por isso que a gente vai fazer isso. Sim, né? A OAB, ela também tem o dever institucional de proteger não só os advogados, mas proteger a sociedade. Exatamente. Né? E aí, quando o Tribunal de Ética, ele está nesta função de proteção da sociedade. E ele precisa ali também separar o joio do trigo. Exatamente. Ele precisa colocar quem está errado e quem está certo. Maravilha. Né? E às vezes, até como aprendizado mesmo, porque o advogado, às vezes, ele comete erros bobos que uma censura, uma advertência sem registro dos assentamentos resolve. Ele aprende ali e ele não comete novamente. E quando isso acontece, ele deixa lá na frente de cometer algo grande, né, uma infração que vai gerar um prejuízo muito grande para um outro cliente. Exatamente. Então é importante sim essa atuação da OAB. Com certeza. E, doutora, eu já tive a oportunidade assim de participar de processos, tanto de escritórios grandes, escritórios menores e advogados autônomos, operações maiores e menores, e realmente uma boa atuação ela ajuda na cadeia inteira, porque a pessoa entende. Agora, quando é ruim a atuação também, é muito prejudicado. A gente, quando a gente estava recentemente na subseção da OAB, lá numa palestra tal com a ética, com um conselheiro federal, né? Ele estava falando de paridade de armas em publicidade, né? Uhum. E foi interessante que todos os colegas presentes lá puderam falar assim, olha, a gente está sofrendo por isso mesmo. Então a ética ela serve para isso. A gente está sofrendo com publicidade enganosa que alguns escritórios estão fazendo, alguns advogados estão fazendo e está mexendo com tudo, porque a gente é exposto a uma coisa que não tem como fazer.
né? Com certeza. Porque veio de uma publicidade que não faz sentido e prejudica nós todos. E é importante mesmo. E aí a gente e quem se sente prejudicado tem que recorrer mesmo, igual a doutora falou, que padroniza, né, para todo mundo. E não vamos longe, Marcelo. Assim, a OAB também ela atua nas relações entre os advogados. E isso é muito importante. Eu tenho várias ações, representações, né? Que eu entro representando um advogado contra o outro. Porque existem limites que, às vezes, alguns advogados, eles ultrapassam o limite do outro. Por exemplo, um advogado que junta a procuração nos autos sem comunicar o outro, sem uma revogação, sem uma renúncia anterior. Então, o advogado, ele, de repente, ele está lá atuando, quando ele vê tem uma procuração de outro advogado juntado nos autos, que tira aquele cliente dele e sem comunicação nenhuma. Ele toma conhecimento no processo. Isso é um absurdo, não pode acontecer. Exatamente. E aí vem a OAB, onde o advogado que ele foi vítima, ele representa o outro e a OAB está ali para poder intervir, para poder até muitas vezes conciliar os advogados, dependendo das situações. Ela também consegue fazer essa conciliação, que eu acho bem interessante. Quando é um processo entre advogados, tem audiência de conciliação para poder tentar resolver o conflito. E é um papel muito importante da OAB, tanto na proteção da sociedade, quanto também na proteção dos próprios advogados. Exatamente. E, doutora, até para a gente encerrando esse ponto, porque tem mais outros pontos que eu acho que é muito interessante a gente falar. Esse processo virou uma jurisprudência, né? Sim, do Conselho Federal. Por quais foram os motivos que foram mostrados para virar essa jurisprudência? Eu não sei muito quais são os critérios que o Conselho Federal ele seleciona para ser uma jurisprudência. Eu acredito que por ser um pedido de revisão, sim, né? E o que foi bem importante que foi colocado é a questão de ser um processo criminal. Sim. Porque quem atua no criminal sabe que muitas vezes existem estratégias processuais, né? Como, por exemplo, uma prescrição. Exatamente. E muitas vezes o advogado, ele estrategicamente, ele não apresenta de imediato algum processo. Eu não atuo no criminal, mas como eu atuo na defesa dos advogados, eu tenho esse conhecimento. Ele não faz inicialmente, mas isso não significa que ele abandonou, sim, o processo. Ele vem e faz num outro momento, né? Sim. Então, muitas vezes até uma estratégia criminal. E foi colocado isso lá no dia do julgamento, que muitas vezes o judiciário ele manda, mesmo depois que já tem o ato, ele sabe que não foi abandonado e eles pedem um ofício para a OAB, né, enchendo a OAB de processos, de representações, sendo que ele mesmo sabe que não teve o abandono. E aí a OAB ela precisa expedir ofício para o judiciário para ele vir informando o resultado do processo, se teve ou não teve realmente o abandono, sendo que muitas vezes na época do ofício já está lá a continuação, já está aquele ato, já foi realizado, mas eles mandam, né, falando que houve o abandono. Mesmo assim. Então, assim, acaba servindo de parâmetro. Exatamente. Para o entendimento dos conselhos seccionais da OAB, para eles entenderem que quando se trata, às vezes, de abandono, não foi bem um abandono. Ele é uma estratégia processual. Entendi. Né? Então, precisa analisar com um olhar mais cauteloso, mais minucioso esse processo. Exatamente. E dois pontos importantes é da falsa prova e da... O erro de julgamento. Erro de julgamento e da falsa prova. E nesse caso, não teve falsa prova, mas teve uma prova nova, né? Um fato novo. Na verdade, assim, eu entendo que foi os dois. Sim. Porque foi um erro de julgamento baseado numa prova que, na verdade, ela não era total, ela não era uma prova concreta e, como que eu posso falar assim, que sem chance de erro, sim, né? Era uma procuração genérica. Entendi. O que geralmente os
advogados criminalistas fazem, que é o grande problema. Sim. Que eu costumo falar para eles fazerem específico. Né? Não só o criminalista, o advogado em todas as áreas. Eu acho que é importante ele fazer essa procuração específica. Mas, como foi baseado numa procuração e ele não tinha um contrato, para poder dizer que era só para o ato, então quando ele conseguiu depois a declaração da contratante de que foi só para aquele ato, ele tinha uma prova nova que contrariava todo o julgamento, que mostrava que houve um erro de julgamento. Então eu entendo que nesse caso em particular, ele teve ali as duas coisas, tanto o erro de julgamento quanto o baseado em falsa prova. Exatamente. Extremamente interessante, extremamente importante e fica um legado, né, para as conduções éticas, né? E, doutora, aproveitando também esse momento aqui, porque a gente está vai saber em que momento que alguma pessoa que está escutando esse conteúdo aqui, que tem um golpe do falso advogado, né? E eu lembro que na palestra a doutora falou algo muito importante, que aconteceu, tem um colega meu que ele acabou de me ligar, que ele teve um problema parecido, pediu para a agência lá fazer um conteúdo lá explicando que não era ele que estava entrando em contato com os clientes e tal, que é aquela questão de deixar específico no contrato, né, doutora, qual que é o canal de atendimento, tudo, porque evita esse tipo de situação que pode dar um problema, né? Sim, com certeza. Eu tenho alguns clientes que eles responderam processo ético porque os clientes deles foram vítimas do golpe, Sim. do falso advogado. Muita gente aí já sabe como que funciona esse golpe, né? Que o advogado, na verdade, é um estelionatário. Sim. Ele se passa pelo advogado, ele tem acesso às informações no judiciário de como que está o processo, o número do processo, onde está tramitando, que já está para sair, né, algum valor, um alvará, um precatório, algo nesse sentido. Então ele entra em contato com o cliente, dizendo que é do escritório, ou dizendo que é o próprio advogado, mas logicamente por um outro número, porque não é o advogado. E aí ele pede algum dinheiro, alguma coisa, para poder levantar esse valor maior que o cliente está esperando. O cliente já sabe que ele vai receber, que está na iminência de receber. Então ele acredita, ele acaba fazendo o depósito. Muitas vezes eles falam, tem uma custa processual que precisa ser paga. E aí ele faz o depósito e depois ele cobra do advogado. Cadê o dinheiro? Não tem. Não, mas eu até paguei. Isso. E só ilustrando cada vez mais, o estelionatário, ele às vezes ele chega até a fazer um site, né, do escritório, com o nome do escritório. Ele faz muita coisa, ele pega um número, coloca foto, ele faz muitas coisas que às vezes até quem está na área se surpreende, né? Exatamente. Assim, até eu tenho alguns clientes que vieram até mim por eles terem realmente tido problema processo ético, responderam processo ético por conta dos seus clientes terem sido vítimas, né, desse golpe do falso advogado. São clientes que eles sabem exatamente quando que vai sair, assim, eles sabem que está com o dinheiro para receber. E o estelionatário, o golpista, ele tem acesso de alguma forma ao processo, ele vê o número do processo, qual a vara que está tramitando e que já está na iminência de sair. Ele entra em contato. Desculpa, doutora, cortar, eu vou ilustrar mais um pouco. Tem um podcast, quem puder acompanhar, que a All Prime fez numa reportagem, que tem... tem portais que tem acesso até o que o vô e a avó comprou. Né? Então, esse estelionatário, ele chega com muito conteúdo. Ele fala assim, olha, sei lá, sabe aquele seu carro que você teve há tantos anos? Ele tem acesso a isso, né? Só para ilustrar, assim, para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Exatamente. E assim, ele entra em contato com o cliente do escritório, se passando pelo escritório ou pelo próprio advogado, mas não do número, porque ele não é o advogado. Ele de outro número, e ele pede para fazer um depósito, pagamento de custas, despesas processuais, ele pede para fazer um depósito para poder levantar aquele valor maior, que o cliente sabe que já está para receber. E o cliente faz o depósito. Aí quando ele faz o depósito, ele vai atrás de quem? Do advogado, claro. Ele vai atrás do advogado e ele quer o dinheiro dele. Cadê o meu dinheiro?
Não, mas eu fiz o depósito, você me pediu para poder, então me devolve o valor do meu depósito. E não foi um advogado. O advogado não tem como ele devolver um valor que ele não recebeu. E aí, muitas vezes, o cliente vai até o AB dizer que o advogado pediu o dinheiro dele, pegou o dinheiro dele, né? E o advogado acaba respondendo. E o que é pior, ele acaba respondendo por locupletamento, que a pena também é suspensão. Suspensão, multa, até ele devolver o valor. Então, alguns advogados já vieram atrás de mim por conta disso. E aí é que eu falo, um contrato bem redigido, às vezes ele consegue te livrar de problemas seríssimos com uma cláusula que você tem ali. E aí eu falo para todos colocarem a cláusula informando que existem os números, os contatos, né, e-mail, número, que são do escritório. Então, para que qualquer comunicação realizada que seja feita através daqueles canais de atendimento que estão no contrato. Eu, inclusive, eu tenho um modelo de contrato que eu vendo para advogados que tem essa cláusula. É um modelo bem completo, que eu venho atualizando ele já conforme o que sai, né? As resoluções, os problemas que eu vou vendo que tem na OAB. E aí ele vem já bem completo falando, tem inclusive essa cláusula. Você coloca lá quais são os canais oficiais, WhatsApp, e-mail, para o cliente, não só para ele conseguir falar com o escritório, mas ele saber que se a informação não veio daquele canal, para ele não atender. Exatamente. Ou, pelo menos, ele confirmar no canal oficial. Exatamente. E doutora, isso é tão interessante, essa situação, porque é o seguinte, né? Eu vou falar também, bastidores de conversa de café, conversa de boteco, de café, o que acontece? Advogado gosta pouco de café. Exatamente, né? O que faz, né? Às vezes o advogado, ele tá ou com preguiça, não sei o nome específico, a gente não ser, enfim, afrontar, mas o que ele faz? Ele defende até para o cliente dele o que contrato tem, o contrato verbal já é um contrato, né? E ele tece uma tese inteira falando assim, não, se teve, se as partes voluntárias aceitaram, tudo, e ele vai falando, mas aí, porque a gente nunca acha que pode acontecer alguma coisa, né? E quando acontece, é justamente aquela letra miúda, aquela letra bem específica, que ela pode não só te livrar de pena, mas pode te ajudar na condução inteira, né, dessa conversa, né? Com certeza, principalmente numa execução de contrato, a execução para você receber os honorários. Você executa o contrato de honorários. Como que você vai executar se você não tem um contrato escrito? Exatamente. E às vezes algumas cláusulas que você coloca ali, elas te permitem a tomar atitudes para uma execução que, se não estiverem aquelas cláusulas, você não pode fazer. Porque se você fizer, é infração ética. Então, quando você coloca elas no contrato, aí você não comete infração ética. Você pode, por exemplo, juntar o contrato no processo, em qualquer processo que o cliente ele tem algum valor para receber, você pode juntar o contrato, você garantir a reserva dos seus honorários. Mas você só pode fazer isso se tiver a cláusula. Exatamente. Se não tiver, é infração ética. Exatamente. Doutora, é maravilhoso. Que eu gostaria até de fazer um testemunho que eu tive na palestra da doutora lá, e eu fiquei muito surpreendido que existe, nas palestras que tenham ocorrido na OAB e tal, tem vários temas, né? Temas desde criminal, tema desde captação de cliente, de como o advogado se comportar e tal. Porém, você trouxe pontos tão técnicos e importantes assim, que fazem a diferença, e é um testemunho mesmo que foi uma surpresa extremamente positiva, que aqui a gente nem fala de subjetividade, porque tem coisas que é pouco subjetiva como cada um atua, né? Meio que estratégico. Mas esses pontos, se algum escritório, se algum advogado não tomar cuidado, ele pode, e é no momento que ele menos espera mesmo, né, doutora? Eu fico feliz que eu consegui alcançar o meu objetivo, que é ensinar mesmo, levar o conhecimento dos advogados, né, de o que deve ser feito, o que ajuda,
Algumas coisas não são obrigatórias, mas ajudam muito, facilitam. Como, por exemplo, essa cláusula que te permite juntar um contrato e pedir a reserva de honorários. Né? Então, isso facilita muito, não é obrigatório. Mas se você não tiver, você não pode fazer. Então, facilita. E se você fizer, é infração ética. Então, acaba assim, se você vai fazer, ela acaba sendo obrigatória. Porque tem que estar lá. Se você não colocar, você não pode fazer. Exatamente. Esse é o meu objetivo mesmo. Eu fico feliz que eu tenha alcançado aí. Mas foi muito bom, doutora, e é isso mesmo. É porque, quando eu falo da questão técnica, é porque assim, às vezes a gente, hoje quando a gente está nessa era do conteúdo e chama atenção, tem coisas que são subjetivas que não servem para todos, nem para todas. Agora, quando a gente consegue, porque o direito, ele é muito interpretativo, muitas coisas, né? Mas é isso mesmo, fica meu testemunho aqui de verdade, né? A doutora dá palestra, né? Nesse Brasil todo, palestra. Né? Gente, quem tiver oportunidade... Dou palestra, dou mentoria, dou curso. Exatamente, né? Aqui a ideia nem é vender essa questão, mas assim, é muito importante. Então, eu acredito que foi uma das mais importantes que eu tive a oportunidade de ver lá, justamente por isso, porque é muito técnico mesmo, são coisas que acontecem, que se não tomar cuidado, e aqui não trata de subjetividade, independente se você é grande, se você é pequeno, se você atua numa área ou numa outra. Tem questões que, se não for extremamente colocadas lá, você corre muito risco. E é aquele negócio, né? A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. E se acontece... 30 dias para você aí que às vezes sei lá... 30 dias é mínimo. Às vezes, no português aqui, claro, às vezes acaba, sei lá, chove igual tá chovendo bastante em São Paulo, acaba a luz de onde você tá. Você fica algumas horas sem ter acesso ao seu trabalho, então você já imagina a agonia. Agora você imagina 30 dias. Por algo que você podia ter visto lá com calma no início. E hoje, com os processos virtuais, esses 30 dias, antigamente não, antigamente o advogado ele continuava tendo acesso aos processos, ele não podia peticionar, fazer os atos, mas ele tinha acesso. Né? Hoje não, hoje ele não consegue olhar o processo, porque a OAB ela já manda o ofício para os tribunais já bloqueiam o acesso do advogado. Então, quando ele é suspenso, ele não consegue ver um despacho, ele não consegue ter acesso para poder pedir para o colega cumprir aquela publicação. Exatamente. E aí é o grande problema. Exatamente. E vou fazer mais um testemunho aqui, doutora. Tem muitos jovens advogados que acessam esse conteúdo aqui do Fala Jus e fica um testemunho aqui. Isso tudo mostra uma transparência do trabalho que às vezes, assim, você tem, voltando, você tem alguma subjetividade, você quer aplicar quer agregar algum valor, é muito importante. Mas quando você deixa transparente, pode ter certeza que você fixa bons clientes. Porque, às vezes, por marketing, por uma forma de você querer envolver o cliente, algumas coisas você sabe que não é que vai dar um problema, mas assim, que não é o que ele quer ouvir. Você não fala, e que você é pego de surpresa, e aí não adianta. É importante, às vezes, quando o cliente entende desde o início como é que vai ser a trajetória, ele tende a valorizar mais o seu trabalho, é só ponto positivo, né? Talvez seja uma objeção, né, que acha assim, pô, se eu falar que esse processo que ele acha que vai demorar 1 ano, pode demorar 4 anos, que ele acha que pode ganhar tudo, talvez esse jovem advogada na ânsia de fechar... de capital, o cliente, de fechar o contrato. Ele acaba não pontuando essas coisas e, de repente, ele até capta esse cliente, mas ele vai sofrer do início ao fim por essa falta de transparência. Às vezes vale mais a pena você, entre aspas, correr esse risco dele não optar por você, mas você começar certinho, porque... É isso, gente. A gente falou durante bastante tempo de uma situação que pega mesmo, né, doutora? Mas a confiança, Marcelo, ela é a base do contrato. Ela é a base da relação advogado-cliente. Tanto que se não tivesse, acabar por algum motivo essa confiança, tá lá no estatuto. O advogado ele tem um dever de renunciar.
Se ele não confia mais no cliente, ou ele percebe que o cliente não confia nele, ele tem esse dever de renunciar. Então, essa confiança, ela precisa ser construída e geralmente ela é construída na contratação mesmo, no contrato de honorários. É importante que o cliente, ele veja que você está sendo transparente para ele ter essa confiança. E se você quebra essa confiança, é dever seu de renunciar. Show de bola. Doutor, e para a gente finalizar aqui, queria te agradecer. Eu que agradeço. Imensamente. Foi um prazer muito rico. Foi rico no dia que eu conheci a doutora, está sendo muito rico aqui. Eu acho que a doutora pode falar assim algumas coisas que a doutora faz, né? Porque é um conteúdo muito rico para quem puder te seguir no Instagram, nos seus canais. Como é que funciona? Bom, meu Instagram é @luciana_cauano, K-A-W-A-N-O. Não é um nome muito comum, não é um nome muito fácil, então eu soletro. Exato. Luciana_Cauano, estou à disposição, tá? Para quem quiser perguntar qualquer coisa. Estou à disposição no seu canal. Maravilha. Muito interessante, parabéns pelo canal, Marcelo. Eu acho que é uma iniciativa assim, fantástica, principalmente para os advogados, porque não só para os advogados, mas para a sociedade, mas principalmente para os advogados, que às vezes a gente vê os advogados sempre postando para a sociedade, né? E falta um pouco disso para o próprio profissional do direito. Então, parabéns por essa iniciativa. Tenho certeza que o canal ele está ajudando muitas pessoas e vai ajudar cada vez mais. Fico muito feliz, gente. É o seguinte, a validação de um advogado e um advogado da envergadura da doutora, que atua diretamente em questões muito legal, fico muito feliz. E só para reforçar um negócio, doutora, as suas redes sociais, elas são ricas nesse conteúdo para esse advogado também, né? Sim, geralmente eu faço conteúdos para advogados. Um ou outro eu faço para a população. Isso. Até porque também tem aqueles advogados que eles fazem alguma infração que a população também precisa de um respaldo para poder representar. Exatamente. Né? Isso é muito importante. E aí eu acabo fazendo alguns conteúdos também para a sociedade. Mas ele é mais voltado para o advogado, que é o meu cliente principal. Algumas pessoas falam que eu sou advogada dos advogados. Eu até coloquei lá no Instagram que eu achei interessante. Como advogada dos advogados. Tem o Santo Ivo, tem a Santa Luciana. Imagina. Isso é importante. Mas eu estou à disposição. Tá lá minha rede social, meu WhatsApp. No próprio Instagram tem o canal para o meu WhatsApp, também está à disposição. E como eu falei, Marcelo, eu dou mentoria para advogados. Eu ensino advogados a atuarem nessa área de ética. Sim. Essa mentoria é para isso. Né, para ensinar os advogados a atuarem, porque não tem muitos advogados nessa área, e é uma área que a gente sabe que ela precisa, é um mercado que precisa de atuantes, de pessoas especializadas nela. Exatamente, e a doutora falou uma coisa importante também na palestra que eu acompanhei, que é o seguinte: ensina a advogar nessa parte e ensina também o advogado de fato, né? Ele saber que o papel dele na sociedade é extremamente importante, né? Sim. E a doutora resgata esse ponto. E assim, mais um merchan da doutora, o conteúdo riquíssimo, as redes sociais dela, gente, a doutora super acessível também, eu tenho certeza que quem tiver uma questão vai encontrar lá um abrigo. Doutora, foi um prazer. Prazer muito foi obrigado, meu. Viu? Estou à sua disposição e parabéns novamente, Marcelo. Tamo junto.